Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de miomas e gestação. Para começar, a gente precisa definir o que é mioma, né? Miomas são tumores benignos que são localizados no útero. Então, eles nunca vão virar câncer porque os tumores do tipo dos miomas não se espalham. Eles podem ser múltiplos, sim, então uma mulher pode ter vários miomas no útero dela, mas eles estão restritos ao útero. Para classificar, a gente divide os miomas em três tipos básicos e eu vou mostrar um esquema aqui de como eles são. Você pode ter miomas mais voltados para a camada externa, como esse tipo aqui, que a gente chama de mioma subseroso. Você pode ter miomas na musculatura uterina, que a gente chama de intramural, e a gente pode ter miomas também invadindo a cavidade uterina, como esse tipo aqui, que é o mioma submucoso, que é um dos que mais dá um trabalho, tanto para a mulher quanto para o médico dela. Os miomas são extremamente comuns, com o passar da idade é mais normal você achar miomas e são mais comuns em mulheres negras também. Mas o que eles têm a ver com a gestação e o que eles podem interferir numa gestação? Será que mioma dá infertilidade? Não. Os miomas em si não são causa necessariamente de infertilidade, mas existem algumas mulheres que podem ficar inférteis por conta do mioma, principalmente se ele for daquele tipo que invade a cavidade, o submucoso. Porque essa cavidade, para receber o bebê, ela tem que estar perfeita. E quando o mioma ele invade a cavidade, isso pode gerar dificuldade na anidação do óvulo fecundado e aí faz com que essa mulher não consiga engravidar. Ou em alguns casos, elas até engravidam, mas não conseguem manter essa gestação. Porque o útero está muito grande, às vezes com múltiplos nódulos, como eu falei antes, e aí facilita a perda de fetos. Então, na gestação, a gente considera uma gestação com miomas potencialmente de risco. Isso vai ser associado ao tamanho do mioma, quantidade de miomas e, claro, a idade da mulher também conta se ela tem outras comorbidades. Então, uma mulher que tem muitos miomas, mas eles são mais subserosos, então eles estão mais para a camada de fora do útero, ela pode gestar várias vezes sem ter problema nenhum. Que pode acontecer, de repente ela tem um pouco mais de dor, ter mais dificuldade em relação a essa gestação, ser uma gestação mais penosa, mas não necessariamente vai oferecer risco pro feto. Agora, uma mulher que às vezes tem um miomazinho pequeno, mas submucoso, além da questão do sangramento, que tende a ser muito importante, ela pode ter mais dificuldade para engravidar e para manter essa gestação. Além disso, o que o mioma atrapalha numa gravidez normal? Como o útero ele já está aumentado por conta desses tumores, com o crescimento do bebê, a tendência é que esse útero atinja a capacidade máxima dele antes da hora. Então, as mulheres que têm miomas tendem a ter mais partos prematuros. Então, os bebês eles acabam nascendo antes da hora porque o útero se expande de uma forma maior do que deveria antes do prazo e aí acaba entrando em trabalho de parto muitas vezes. E uma outra coisa que acontece também bastante quando a gente tem mioma é que fica mais difícil de ter parto normal. Não que seja impossibilitado, mas esses tumores eles fazem com que a contração não fique efetiva, com que o trabalho de parto não ocorra da maneira como ele deveria acontecer. Ele pode ficar mais lento, ele pode ficar mais moroso. E as mulheres tendem a ter as mulheres que têm mioma têm maior chance de ter uma cesariana. E aí, essa cesariana não necessariamente vai ser tranquila. Então, eu tenho um tumor no meio do útero, eu posso ter mais dificuldade em relação à contração uterina pós-parto. Então, não é só para empurrar o bebê, né? O útero, ele estica, a gente põe o bebê para fora, mas ele tem que contrair depois para eu não morrer de hemorragia. Então, com o mioma, essa contração ela fica ruim antes e depois. E aí eu tenho mais chance de desenvolver atonia uterina, né, dificuldade de contração e desenvolver hemorragia posterior. Por isso é importante você fazer os seus exames de rotina sempre e verificar se você tem ou não algum problema no útero. No caso, se você tiver mioma,
é importante que você seja assistida pelo seu médico. Ele vai te orientar em relação ao que pode ou não ser feito. Eventualmente, algumas mulheres terão que fazer uma cirurgia para tirar esses miomas, às vezes para engravidar, às vezes para tornar essa gestação um pouco mais confortável, se esses miomas estiverem em grande quantidade ou forem de um tamanho muito grande. Mas não necessariamente eu ter mioma significa que eu vou ter algum problema ou uma gestação de risco. O importante é que você seja avaliada e acompanhada pelo seu médico de confiança. Hoje a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.